E agora eu vou trazer uma informação que pode pegar fogo nos clássicos. A chapa vai esquentar. Vou falar também sobre pé no acelerador do Vasco para a venda da SAF para Marcos Lamáquia. Vamos comentar muito sobre esse assunto. Também quero falar sobre saída de jogador que pode estar dando adeus ao Vasco. Mais um dos renegados da torcida vascaína. Spinelli e Cuiabano foram apresentados, mas eu vou trazer aqui todas as informações se vão ou não para o jogo contra o Bahia. Vou falar também sobre essa partida importantíssima em São Januário, amanhã, 9h30 da noite e muito mais. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. Peço humildemente para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho apenas o seu like. O seu like aqui embaixo avisa para a plataforma que o vídeo já começou e, claro, traz mais vascaínos apaixonados assim como você. Então corre ali embaixo, não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar aqui o nosso canal de informações do Vasco no segundo boletim do dia. Você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo porque eu quero começar a falar exatamente sobre a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. A situação envolvendo, todo aquele alarme que a CBF deu em relação a conflito de interesses, já que o Lamáquia é enteado da Leila Pereira e a gente sabe, que a Leila Pereira é presidente do Palmeiras e o regulamento geral de competições fala, no artigo 86, que não pode haver esse conflito. Entretanto, o Vasco acredita numa segurança jurídica a respeito de, primeiro ponto, o Marcos Lamáquia ele é completamente independente financeiramente de Leila Pereira, apesar de ter ali seus bens futuros, as suas heranças ligadas a presidente do Palmeiras em relação ao seu pai, José Roberto Lamáquia. A situação também é que, além de ser filho de José Roberto Lamáquia, ele não tem nenhum grau de parentesco biológico ou sanguíneo com a Leila Pereira, dando assim ao Vasco algumas margens para lutar na parte jurídica em relação a essa venda da SAF, caso realmente tenha um impeditivo nesse momento em que o Vasco acelera o processo para que aconteça o quanto antes todos os movimentos necessários para que Marcos Lamáquia compre a SAF vascaína e seja o novo parceiro do Vasco em relação ao futebol do clube. Eu queria saber a sua opinião, você apoia ou não? Porque eu vejo muitos movimentos, dentro da torcida do Vasco. Ah, não precisa vender a SAF. Ah, eu quero que venda. Ah, eu sou completamente contra. Ah, eu sou completamente a favor. Então eu quero saber a sua opinião. Você que está aqui com a gente nesse vídeo, você é a favor ou é contra a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião e coloca, óbvio, a cidade de onde você está falando. Porque eu quero saber, de que lugar do Brasil você está aqui nesse vídeo. Beleza? Olha só, informação importante sobre bastidores das torcidas organizadas aqui no Rio, A chapa vai esquentar. E eu quero trazer uma informação muito relevante a respeito da relação entre Força Jovem do Vasco e Fura Jovem do Botafogo. Essa relação está quebrada nesse momento e o clássico entre Vasco e Botafogo pode ganhar episódios tensos, no decorrer aí da temporada. A situação é a seguinte: a Fúria Jovem do Botafogo se aliou a Gaviões da Fiel do Corinthians, fazendo aí uma união dentro desse mundo de torcidas organizadas. A torcida do Vasco é aliada, a Força Jovem é aliada com a torcida jovem do Botafogo. Porém, a Fúria divide as arquibancadas com a torcida jovem. E a Força Jovem do Vasco também dividia com a Fúria alguns espaços nesse relacionamento que era muito amistoso, que agora passa a ser muito hostil. A Força Jovem do Vasco foi no Largo do Bicão, na Vila da Penha, um espaço em que a Fúria Jovem se considera ali como dona daquele lugar, a segunda casa da torcida organizada, e a Força Jovem foi lá e tomou conta do espaço. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou trazer um vídeo aqui sobre essa união entre Fúria do Botafogo e Gaviões da Fiel, que teve um grande mérito nessa união
para um relacionamento hostil com a Força Jovem do Vasco, já que Gaviões da Fiel e Força Jovem são organizadas, né, que não se bicam de forma alguma. Já tivemos alguns momentos de tragédia, né, nessa relação meio que hostil. Hoje a diretoria do Vasco, né, a diretoria, na verdade, da Força Jovem, prega paz, prega união, prega respeito, mas a gente sabe que historicamente não é dessa gestão, nem da próxima, nem da antiga. Historicamente, a relação entre as duas torcidas é muito hostil. Olha só, então vou trazer para vocês o vídeo da torcida Fúria Jovem do Botafogo, agora fazendo a união com a Gaviões da Fiel. E em resposta, no Largo do Bicão, onde a Fúria Jovem acredita que seja o espaço destinado a ela, um local familiar para a torcida do Botafogo, a Força Jovem foi lá e mandou um recado. Queria que você loucura, queria que você loucura, queria que você loucura. A chapa está esquentando e, claro, vamos ficar de olho, né, para que tudo aconteça de forma tranquila no próximo clássico entre Vasco e Botafogo. A relação não parece estar muito amistosa. Olha só, hein? Informação importante, eu quero falar sobre possível saída de meia ofensivo. Jogador que é muito contestado pela torcida, a diretoria do Vasco já repensa, né, a sua permanência ou não para o restante da temporada. Eu tô falando de Matheus França, um jogador completamente rejeitado pelo torcedor do Vasco, vamos dizer assim. O atleta não vem se dando bem, né, nessa temporada, nem na temporada passada, e a diretoria do Vasco já considera retornar o empréstimo junto ao Crystal Palace do jogador. O Vasco considera o salário alto do Matheus França e o técnico Fernando Diniz já vem deixando o jogador fora da lista de relacionados há algum tempo. O Vasco também, além do processo de encontrar mais um volante e mais um zagueiro, o Vasco também corre para se desfazer de alguns jogadores que estão nesse grupo, para ter um alívio na folha salarial. A informação que chegou até a mim é que o Vasco já aliviou cerca de R$1.600.000 na sua folha salarial nesse ano em relação à folha do ano passado. Então é um bom, se a gente for multiplicar aí por 12, né, a gente tem aí um valor considerado alto diante, né, de jogadores que não eram aproveitados pelos treinadores e agora não aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. O lateral esquerdo Vitor Luiz já viajou para Mirassol, onde vai sair agora do Vasco, né, e apresentar oficialmente a equipe paulista. E dessa vez o Vasco pode também dar o mesmo fim ao Matheus França, jogador com salário considerado alto. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Matheus França? Vai lá nos comentários, eu quero entender o que você acha sobre esse jogador. Tem muita gente que acha que ele é bom jogador, sabia? E você? Também está nesse grupo? Vai lá nos comentários. Olha só, o Vasco apresentou oficialmente o atacante Spinelli e também o lateral esquerdo Cuiabano, reforço para essa temporada, chegando, né, para a equipe comandada do técnico Fernando Diniz. E claro, jogadores que vêm para ser titular. Será que o Spinelli ganhará a oportunidade com o professor Diniz e disputará a vaga com o Brenner nesse setor importante que é o setor ofensivo do Vasco? Ou não? Cuiabano vem para ser titular no lugar do Piton? Eu já acredito que sim. O Cuiabano tem um pouco mais, né, de vivência em si no futebol, vem de um futebol muito mais forte que a Premier League, performou muito aqui no Brasil com o Botafogo, né? E claro, a gente pode ter aí o Cuiabano como um reforço que chega para jogar. Eu acredito muito que o Spinelli chega para disputar vaga. Muito provavelmente, se aplicar o futebol que apresentou ano passado no campeonato equatoriano, provavelmente o Spinelli ganha essa oportunidade como titular, sim. Mas vamos observar como que vai ser as escolhas, serão as escolhas do técnico Fernando Diniz. O Spinelli revelou, né, que falou com o Verratti em relação ao Vasco e, claro, o Cuiabano já está numa perspectiva aí de encarar a sua temporada com a camisa Cruz Maltina. Ambos
não devem enfrentar o Bahia amanhã às 21h30 da noite. O Cuiabano está liberado, está no bid. O Spinelli também inscrito, pode estar à disposição, mas parece que a parte física ainda pesa um pouco e o Vasco vai pensar muito bem se vai ou não com os jogadores para essa partida. Provavelmente não, a informação que chega até a mim, que dificilmente eles vão estar disponíveis para o jogo. Jogo amanhã, 9h30 da noite, São Januário, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar um negócio para você, hein? Tá chovendo, que é uma beleza. Chove todos os dias e amanhã também tem previsão de chuva. Essa chuva que atrapalha um pouco, né? Principalmente o campo, né, de São Januário não vem tendo boa drenagem durante as partidas e está sendo muito castigado com aquela passagem de rodos ali, tá castigando legal o gramado. Como amanhã eu estarei em São Januário para trazer para vocês todas as informações direto do Caldeirão, eu vou passar dentro do gramado depois do jogo, vou fazer um vídeo para trazer para vocês aqui lá de dentro do gramado, onde os jogadores atuam, para vocês verem o estado do gramado depois dessa passação de rodo, até mesmo ali aquelas questões de retirada de água judiaram muito de alguns pontos específicos do estádio, tá? Enfim, muita chuva no Rio de Janeiro, pode prejudicar o jogo, mas o Vasco vem dando certo nessa chuvarada, né? Naquela partida contra o Inter, né? A vitória isolada no meio de um mar de derrotas foi diante de uma chuva muito forte. A vitória sobre o Botafogo também, espero que chova então bastante contra o Bahia e o Vasco saia vitorioso, que é isso que a gente está precisando. Estrear com vitória, né? Na verdade, estrear a vitória, porque já perdemos aí 2 oportunidades. Derrota para o Mirassol, empate contra a Chapecoense em São Januário. Agora em São Januário retorna contra o Bahia. Rapaziada, eu queria saber a sua opinião. A gente vai estar aqui apurando, lembrando que daqui a pouco tem live e você não perde nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações.